bem-vindo ao nosso podcast Fora da Curva. E hoje nós teremos um papo com uma pessoa, com um convidado extremamente especial. O objetivo desse podcast é que você tenha insights, que você saia, deste momento totalmente inspirado com essas pessoas, com os nossos convidados que nos trarão sua jornada, toda a sua vida com assuntos extremamente importantes. Meu nome é Bruna Fernandes, eu sou empresária na área de desenvolvimento, treinadora, há mais de 10 anos atuando nessa área, com mais de 15 mil pessoas que já passaram pelos meus treinamentos. E o nosso convidado hoje, olha só, o currículo é extenso aqui. Leonardo dos Anjos, diretor de franquias da Anjos Colchões, o qual já tem mais de 180 franquias da rede premiada e que, recentemente, inclusive, recebeu o prêmio da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios com um selo de 5 estrelas, onde apenas 99 franquias do Brasil receberam, sendo que existem mais de 3 mil franquias no Brasil, certo? E ainda, né, Léo, o selo de excelência de franchising, que é um reconhecimento exclusivo a nível nacional concedido pelos próprios franqueados, sem contar com as inúmeras formações e especializações na área de desenvolvimento humano, que aí a gente teria que ficar o dia todo aqui para falar do currículo do Léo. Léo, seja muito bem-vindo, estou muito feliz aqui com a sua participação. Olá a todos, muito obrigado, Bruna, pelo convite. Então, realmente, se a gente começar a falar de pessoas, de cursos, de treinamentos, a gente passa o dia inteiro aqui, de especializações, que eu acho que é isso que nos move, é isso que faz a gente se desenvolver, né? A gente não nasceu aprendendo nada, acho que Deus deu a inteligência para nós, mas é nós que temos que correr atrás. Muito bom, Léo. Exatamente. E eu percebo que isso que você disse sobre liderança, né, sobre desenvolvimento, sobre o foco ser nas pessoas, é algo que faz muito parte da cultura de vocês, dentro dos valores da Anjos, né? Isso. Eu começo a perceber o que tem de diferente em todas as empresas grandes. Qual o diferencial de todas as empresas grandes? Quais são as semelhanças dessas empresas? Que legal. Uhum. E a principal semelhança que eu enxergo dentro disso é que todas as grandes empresas formam pessoas. Uau. E aí eu percebo quanto tem empresas que eles querem contratar uma pessoa que vai chegar e vai resolver todos os problemas. Mas, na verdade, são os líderes daquela empresa que devem treinar as pessoas e desenvolver essas pessoas. As melhores pessoas de todas as empresas são pratas da casa, que começaram ali e já estão há muito tempo dentro da empresa e evoluíram junto com a empresa. E isso promove para os colaboradores, para os liderados, um senso de... É um gatilho de reciprocidade muito grande, né? Então, por exemplo, quando eles percebem que vocês têm essa entrega, esse compromisso, então é como uma consequência o nível de compromisso, o nível de comprometimento e entrega deles, não é? Com certeza. Eu acho que todo mundo ficou ali com medo na pandemia de ser dispensado, né? Não sabia como ia ser, porque todo o negócio fechou. E a gente fez uma reunião quando voltou com todo mundo e falou, olha, gente, a gente não vai dispensar ninguém e, pelo contrário, a gente está buscando pessoas para contratar, a gente está buscando pessoas para o crescimento. E aí quanto mais lojas, a gente hoje está com 180 lojas abertas, quando a gente tiver 300 lojas, vai surgir novas áreas. E quem que a gente quer que assuma essas novas áreas? As pessoas que estão dentro da empresa. Eu não quero ter que buscar um gerente de marketing, um gerente de compras, um gerente de todas as áreas financeiras. Eu quero ter as pessoas ali e é de cada um querer se desenvolver. Então, sempre a gente fez Dale Carnegie, Enneagrama, inúmeros cursos, e a gente pagava metade para essas pessoas, elas pagariam metade se elas quisessem. Então, sempre demos oportunidades para as pessoas evoluírem junto com a empresa. Que legal. E foi assim até que nós nos conhecemos, né, Léo? Foi isso. Dentro desse nicho, né, desse ecossistema de desenvolvimento humano. Léo, como você, por exemplo, para você, como gestor, sabe? Eu percebo que muitas vezes, muitos empresários, eles acreditam que, a minha equipe precisa se desenvolver, eles precisam ser melhores, eles precisam buscar formações, especializações. Mas, para você, como o autoconhecimento, como, por exemplo, o Enneagrama é uma ferramenta de inteligência emocional, de autoconhecimento, que eu sei que você gosta muito e usa muito, né? Como te ajudou para conseguir liderar e gerenciar tantas pessoas?
Eu digo assim, o Enneagrama para mim foi o divisor de águas em inúmeras coisas, principalmente saber lidar com os meus pais. Então, a minha mãe, ela coordena a De Angelis, meu pai, ele é o diretor-geral, ele que fundou a empresa, tudo. E aí estou abaixo ainda do meu pai, claro, eu nem digo isso, a gente trabalha junto mesmo nessa coordenação. E aí você começa a entender. Então, acho que vamos falar um pouquinho de Enneagrama, né? Meu pai é aquele tipo 8 nato, aquela pessoa empreendedora nata, de liderança, que ele dá a última palavra. E antes eu queria, como tipo 3, eu queria competir. E não só isso, né? Eu queria impor as minhas coisas, o que eu estava querendo fazer, né? E aí você começa a entender e começa a ver por que as pessoas agem de tantas maneiras totalmente diferentes. Como minha mãe, uma 2 social, ela pensa totalmente diferente da gente. E aí você começa a entender e ver que tem inúmeras qualidades para todo mundo e as coisas que você vê um defeito é por causa que o pensamento dela é diferente do seu. A motivação básica dela é totalmente diferente da sua. Então, cada um vai buscar, digamos assim, a sua motivação básica. Por isso que as pessoas pensam diferente. E graças a Deus é assim, né? Porque seria muito chato o mundo se todo mundo fosse igual. Né? Exatamente. Sabe o que eu digo? Que o Enneagrama, ele traz mais assertividade nas nossas relações e menos gasto de energia. Tipo, quando você entende a motivação, quando você percebe que a outra pessoa não falhou com você porque foi intencional, que ela tá contra você, nossa, você reduz muito o gasto de energia, né, Léo? E o meu gerente também, que a gente se dá super bem hoje, principalmente, é um tipo 6 contrafóbico. Nossa. Então, ele sempre está buscando, ele está vendo, não, mas se não der certo, mas vamos cuidar, porque tem que cuidar do dinheiro. Então, ele cuida muito mais do meu dinheiro do que eu mesmo. Então, ele cuida muito mais do dinheiro da empresa do que eu mesmo. E isso é muito bom. Isso é necessário para a empresa. Se você ter só pessoas que querem crescer, 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 e não olham para os custos, a empresa vai acabar quebrando, de alguma maneira. Então, tem visão, que ter né? um jogo de cintura. Então, até o meu pai, ele classifica. O Léo, ele quer crescer a todo momento. O Márcio, ele segura, por quê? Porque vai ser gasto. E o Léo quer fazer inúmeros investimentos. E eu já errei muito, já quebrei a cara nesses investimentos. E ele é a válvula do meio. Então, a gente toma as decisões tudo dentro da empresa, nós 3. E é perfeito, um 6, um 8 e um 3. Que legal. E aí a gente vai vendo, e daí ele falou, umas horas eu puxo para cá, que precisamos investir para crescer, outras horas, espera aí, vamos segurar, que não é bem assim, vai só investir, gastar dinheiro à toa e não vai trazer resultado. Então, equilíbrio, né? Vai equilibrando. É um equilíbrio perfeito, a junção de nós 3. Muito bom. Léo, já que a gente está falando de personalidade, você é um tipo 13, né, nós já acabamos de falar, mas para quem não conhece Enneagrama, enfim, você tendo esse autodomínio, esse autoconhecimento, e você tem de fato, qual foi a característica da sua personalidade que mais te ajudou a ter esse crescimento exponencial que vocês tiveram dentro das franquias? Porque focado no resultado, né? Então, eu quero sempre o crescimento, até, como eu falei, algumas vezes eu acabo fazendo um investimento a mais, uma loucura a mais. Por quê? Porque quero dar um passo, às vezes, maior do que a perna. Que legal. E é bom ter pessoas me segurando nesse sentido. Mas o foco no resultado é realmente, Mas é o foco no resultado, então... A grande virada de chave para nós foi o ano 2021. A gente tinha 100 lojas abertas, passamos para 170 lojas. Uau. Em um ano. Isso então, que o ano passado ainda nós estávamos vivendo a pandemia, né? Então, foi um crescimento de 70% ali num ano. Esse ano, a gente está imaginando encerrar com 230 lojas, vai aumentar 60 lojas, mas, mesmo assim, o crescimento é muito acelerado. Por quê? Porque a gente foi lá, pegou o negócio, é assim que vamos fazer e focou em cima disso. Então, eu pude me afastar, digamos assim, da franquia, que o Márcio cuida até hoje, normal, e foquei na expansão, na venda da loja, na venda do negócio, que é o mais difícil dentro de uma franquia, né? Você fazer o crescimento, na expansão. E é por isso que você tem ido para o Brasil todo, né? Você tem viajado o Brasil todo para criar esse movimento de expansão. Isso. Eu falo assim, até, sabe o que o Rolim Amaro dizia, que as 4 leis do sucesso? Primeiro, você tem que ter bons amigos.
Então, você fazer bons amigos, eu acho que esse network, você conhecer várias pessoas, é primordial para o teu crescimento. Você é aquela coisa, você é a média das 5 pessoas que mais convivem. Então, você precisa estar com pessoas boas. O segundo é trabalhar. Então, trabalhar muito, mas principalmente trabalhar com a cabeça, trabalhar no estratégico. Então, se você falar assim, Léo, você trabalha muito, eu não digo que eu sou o cara que mais trabalha, mas eu sempre estou buscando coisas diferentes para a empresa, para fazer algo diferente. Legal. Não fico no operacional. Se você falar, o que você faz durante o dia? Às vezes eu não sei. Por quê? Porque eu não tenho nada operacional. Estou muito focado no estratégico, em trazer novidades para o crescimento da empresa. E o terceiro, que ele diz, é você viajar. Então, tem que buscar, não adianta. A gente que é de cidade aqui pequena, estamos aqui em Toledo agora. Isso é legal você falar. Cascavel, vai para o mundo. Eu fui agora, esse ano, para a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo. Nos Estados Unidos, né? Em Nova York. Que tem todo ano. Meu Deus, o conhecimento que eu tive lá, o network que eu tive lá, foi mais do que um mestrado, sabe? Questão de uma semana, além de estar passando em Nova York, né? Então, foi aprendizado, eles usam até uma expressão pleasure, que é de prazer com negócios. Então, é business com prazer. Então, é muito legal você estar sempre estando com essas pessoas. E você sobe a régua, né? Com certeza. E aí, por último, ele fala do timer, né? Você tá com as pessoas certas, no lugar certo, as coisas acontecem. E aí ele brinca, daí você tem sorte. Por quê? Porque as oportunidades é você quem as busca, não é elas que aparecem para você. Então, você tem que estar buscando as oportunidades. Assim, se torna uma consequência. Você vai conseguir atingir o resultado. Boa. Nossa, é incrível. Um show é isso que você nos trouxe. Léo, mesmo assim, mesmo com tantas responsabilidades, você tem 29 anos, com muitas atribuições, e tem muita galera nova, né, jovem, assim como nós, se destacando, fazendo as coisas acontecerem, né? Isso. E eu queria que você contasse para nós, teve algum momento dentro dessa trajetória que você se sentiu incapaz, ou não incapaz, mas se você se sentiu inferior diante do desafio? Eu digo que, por exemplo, assim, todas as vezes que eu me senti assim, diante de um desafio, é porque eu estava realmente. Não que eu deixei de fazer, mas aí eu busquei a evolução. Você já se sentiu assim? A todo momento que eu saio da zona de conforto. Eu acho que esse é onde você vai crescer. Eu falo que a minha virada de chave, o que aconteceu com o Leonardo, que ele deu um boom na pandemia. Eu lembro muito bem, meu pai, ele falou, começa a fazer live. Tá vendo grandes empresários fazendo live nessa pandemia? E aí eu tremendo, né? Porque é difícil. É uma exposição, né? É uma exposição. Não é fácil, você tem que ter conteúdo, você não pode ser repetitivo na mesma coisa. Então, a gente fica se cobrando em relação a isso. E o que aconteceu com isso? Eu fiz a primeira, foi muito legal. Aí, fiz a segunda, já mais ou menos. E aí, agora eu preciso estudar. Eu preciso buscar conhecimento, senão eu vou ficar perdido. E aí, aquilo me obrigou a começar a estudar, a ler livros, a fazer cursos, viajar, buscar novos negócios para ver... que assim me fez evoluir como pessoa, profissional e pessoalmente. Foi um ponto de inflexão, que legal. Total, foi o meu ponto de inflexão na vida, foi isso. Eu sempre falo, todos nós temos pontos de inflexão, assim, que são viradas, assim, sabe? Então, nessa feira de varejo, estavam os maiores varejistas do mundo. E aí o cara estava do meu lado ali, sentado, conversando. Daí, sabe aquele momento que você fala, nossa, mas essa pessoa é muito melhor do que eu. Mas quando você está do lado dela, você acaba aprendendo muito com ela. Legal. Então, isso que é muito legal. Isso que as pessoas têm que buscar. Tem que buscar estar com pessoas melhores do que você. Então, ser o mais burro da mesa, né, Léo? Exatamente. E não porque você é burro, não é isso. É porque você quer andar com pessoas com a régua maior, né? O nível maior. E aí você vai subindo o nível, né? Vai subindo o nível. Tanto é que agora a gente está com planejamento, vamos alugar um apartamento em São Paulo para estar direto lá em São Paulo. Porque para o nosso negócio, acho que todos os negócios do Brasil, São Paulo é a capital financeira do Brasil, então você tem que estar lá. A velocidade dos negócios é outra, né? Todos os negócios, todo mundo acho que já foi para São Paulo, se não foi, está errando dentro da empresa. Precisa ir, né? Tem feiras de todos os ramos lá em São Paulo toda semana. E aí você tem que estar lá, tem que conversar com pessoas novas, tem que estar evoluindo com essas pessoas, e daí você vai ver que é muito mais fácil você crescer na tua empresa quando você aprende com os outros
do que você criar algo do zero. Tudo que você quer criar, alguém já criou. Legal. Pode ter certeza disso. Alguém já fez aquilo que você está fazendo. E aí ela vai te dar uma dica, um insight que vai fazer toda a diferença no teu negócio. Vai ajustar. Léo, uma coisa que eu percebo, assim, que as pessoas... Quando eu abro caixinha, por exemplo, do meu Instagram, ou até mesmo alunos, é muito recorrente que as pessoas até... Eu tenho percebido que tem acontecido uma onda, assim, sabe? As pessoas buscando recomeçar, executivos, sabe? Pessoas que às vezes trabalham há anos em banco, em companhias, enfim. Pessoas buscando esse recomeço. E uma pergunta que eu sempre ouço assim, Bruna, como eu faço para descobrir o meu propósito? Tipo, essa pergunta sempre aparece para mim, não sei se também te fazem, né? E o que eu penso sobre isso é que o propósito, não existe na minha cabeça essa romantização, que você vai acordar e você vai falar assim, nossa, meu propósito é esse, né? Eu acho meio piegas isso, né? O que eu penso? Que o propósito a gente encontra com a mão na massa, arregaçando as mangas. Eu queria ouvir você, até porque você tá uma pessoa, você tá muito encaminhado, você é um cara que tem foco no resultado. O que você pensa sobre isso? O propósito ele vai aparecer para você. Então, falar um pouquinho do meu propósito. Coisa que me dá prazer de fazer. Porque eu acho que a gente vê assim, por que uma pessoa ficou tão rica? Não é pelo dinheiro. Eu entendi uma coisa na vida. Quando a pessoa ela trabalha pelo dinheiro, ela não consegue ganhar dinheiro. Agora, se ela trabalha por prazer, faz aquele algo a mais, faz com amor, com dedicação, com certeza o resultado vai aparecer ali. Uau! Porque se você perguntar para todos os bilionários que venderam a empresa bilionária, eu já fiz várias perguntas. Vamos lá, Bruna, se agora teu podcast bombou na tua vida, vendeu lá por 1 bilhão, beleza? Agora se você não tem mais nada, negócio, só tem o dinheiro na conta. O que você vai fazer? A tua resposta, e de todos que ganharam muito dinheiro, é: vou começar outro negócio. Outro negócio? Não vou, agora eu vou para a praia, vou me divertir, não existe, vou né? viver de férias para o resto da vida. Não existe isso, gente. Não existe. Eu não conheço nenhuma pessoa extremamente bem-sucedida, tá? E conheço algumas que sejam conformadas. Porque isso que você falou, eu falo assim, o conformismo é a morte em vida, na minha opinião. Perfeito. Por quê? Porque eu tenho um exemplo dentro de casa, que são meus 2 avós. E eles são os 2 muito inteligentes. Meu avô materno, ele vendeu a empresa, ele vendeu tudo e aí ele ficou aposentado. Depois de um tempo, você vê na cara dele que ele adoeceu, você vê sem fazer nada. Por quê? Porque ele perdeu o sonho de vida dele, ele perdeu os objetivos de vida dele e aí ele simplesmente não é mais a mesma pessoa. Ele não está mais ligado com o mundo, ele não está mais buscando algo novo, sabe? Parece que perdeu o objetivo de vida. Meu outro vô, semana passada, coisa absurda. Eu achei sensacional, porque é uma pessoa que eu me inspiro muito, uma pessoa muito forte, muito de fé. Ele, a vida inteira, ele teve boi, gado, trabalhou com isso, e aí ele nunca plantou na vida. E aí ele resolveu plantar agora, a primeira vez com 80 anos. E aí não deu certo a primeira safra de milho. E aí agora ele vai plantar soja. Daí até meu pai falou com ele, mas pai, você quer mesmo isso? Daí ele falou, se os outros fizeram, por que eu não vou fazer? Olha só! Se alguém fez dar certo, por que eu não vou conseguir fazer? Uau. Eu vou fazer isso daqui dar certo. Ele parece que rejuvenesceu com esse desafio na vida dele, de querer fazer as coisas. Então a gente tem 2 exemplos aqui dentro do Brasil, que é o Abílio Diniz e o Jorge Paulo Leman. Nossa, eles dão um show, né? Eu admiro demais os 2. Os 2 têm mais de 90 anos. Você vai lá, escuta uma conversa dos 2, é só pensando em fazer planos, em crescer e não sei o quê. E aí tem as pessoas que pensam, mas para quê? Por quê? Porque essas pessoas só pensam no dinheiro. Eles já têm dinheiro, só que vocês acham que eles vão ficar em casa com todo o conhecimento deles. E a fome que eles têm de aprender. Esses dias eu estava ouvindo um podcast do Abílio Diniz, Léo, e ele tava contando que ele estava numa palestra do Thiago Nigro. E esse é o segundo palestrante. E quando o Thiago Nigro saiu, né, da apresentação, da palestra dele,
tava lá o Abílio Diniz com uma caderneta fazendo anotações da palestra do Thiago Nigro. Daí o Thiago Nigro falou assim, aquilo me constrangeu de um jeito que, imagina assim, o cara que eu sempre me inspirei, o cara que podia dar um show e tudo, tava lá fazendo anotações, Léo. Então, assim, essa fome de aprender, não só o trabalho duro mesmo, mas essa busca por aprender, essa busca por desenvolver, eu vejo que é essencial, né? Sim, é isso que move a pessoa. É você ter um desafio, ter um objetivo de vida, ter um sonho, sempre estar buscando algo mais. Eu acho que é isso que faz as pessoas cada vez mais crescerem. Então, você vê, essas pessoas, você vai olhar a saúde delas, é perfeita. E daí você fala, daí as pessoas olham, pô, mas ele está correndo, ele devia parar. Se ele parar, ele adoece. Ele para. Se ele parar, ele para, Ele né? para definitivamente, Deus o livre. Né? Não é? Exatamente. Que legal. Léo, e uma das coisas que eu percebo, que muitas vezes as pessoas ficam perdendo tempo com essa questão de propósito, enfim, acabam esquecendo de fazer o que realmente precisa ser feito, que é trabalhar duro, arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, né? E, Léo, eu vejo que você... você gosta muito, tem uma grande proximidade ali, principalmente com a área comercial, né? Eu vejo sempre você falando de empreendedorismo, de liderança, mas eu vejo que você tem um ponto... Vendas, né? Vendas. Você tem uma paixão por vendas, não tem? Olha, eu aprendi a ter. Ah, é? Não então, era. naquele divisor de águas que eu falei, eu tive as lojas próprias, então eu cuidei de 17 lojas que eram próprias, depois a gente transformou em franquias. Mas você me falar assim, Léo, você era um bom vendedor, você ia atrás das vendas, tudo. Eu sempre fui tímido. Eu sou tímido ainda, mas isso daí eu tento controlar e foi os cursos que mudaram isso em mim. Que legal. Mas eu ainda acho que eu sou tímido, que eu poderia ser mais. E aí, você, para ir atender uma pessoa que você nunca viu, você precisa perder essa timidez e ir lá e conversar com essa pessoa, né? E aí eu comecei a perceber, dentro das empresas também, as empresas que mais crescem, o que elas têm? Cultura de vendas. Cultura de vendas. Então, é buscar sempre mais a venda. A prioridade da tua empresa tem que ser teu cliente. Ver, colocar você no lugar do cliente, como que ele está te vendo. E aí, com certeza, você vai vender cada vez mais. Porque uma empresa, vamos lá, você tem inúmeras coisas dentro de um DRE. Tem inúmeras despesas que você olha linha por linha, despesa, custo. Só tem uma linha que vai te dar receita. São as vendas. Só venda. Exatamente. Só uma linha vai te aumentar a tua receita, que é vender mais. Perfeito. E aí muitas empresas não cuidam do setor de vendas. Elas esquecem da área comercial, que é o que vai trazer realmente, como você falou, é o que vai alimentar a única linha que traz receita para o negócio dela, né? Não tem como uma empresa sobreviver sem vendas. Eu estava numa palestra do Eduardo Teva, que ele falou de treinamento. Ele falou, gente, as pessoas confundem palestras com treinamento. Confundem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Perfeito. Curso também não é treinamento. Daí todo mundo se olhou assim, o que é o treinamento? Ele falou, treinamento é o teatrinho. Me venda. Bruna, agora me venda essa garrafinha de água. Agora, Bruna, me venda. E você abordar. Por quê? Porque é ali que a pessoa vai pôr em prática e é ali que ela vai sair da sua zona de conforto. Perfeito. Então, quem nunca fez teatrinho com seus vendedores, faça que você vai ver a diferença. Totalmente. Você vai ver os inúmeros erros que os teus vendedores cometem, que você vai melhorar e vai ensinar eles. Mas o que precisa? Fazer o teatrinho, mostrar, treinar, porque é só assim que você vai conseguir fazer. Perfeito. Por causa... Eu tenho alguns exemplos assim absurdos que eu falei, cara, era impossível eu descobrir isso sem... Uma dramatização ali, sem ter né? feito esse teatrinho. Tinha um vendedor que ele tinha muito conteúdo. A gente vende muito pelo telefone e por videoconferência. Então, são pessoas de fora para atender a franquia. E aí, tá, me venda, fala. Agora, essa objeção, fala sobre isso. Ele falava e ele ia perdendo o tom da voz. Ele ia começando a falar mais devagar. E aí, ele falava tudo e o conteúdo estava perfeito. Mas ele perdia a confiança no negócio. A pessoa estava escutando, eu falei, cara... Você está perdendo a tua voz. E aí ele falava, treinou 4, 5 vezes e perdeu. E daí a gente estava tudo sentado, né? Daí ele falou, posso fazer de pé? Daí eu falei, pode. O vendedor. O vendedor. Ele fez de pé, ele manteve a voz. Ficou perfeito.
E daí, faz de novo, faz sentado. Baixou o tom da voz. Eu falei, a partir de agora, todas as vendas, quando você estiver no telefone, você vai fazer de pé andando. E como que você vai descobrir isso, né? se você não treinar o teu vendedor? Treina. Se você não olhar para o olho dele e falar, me venda agora. Se ele for fazer isso com um cliente, você não vai conseguir perceber. Agora, se você fizer isso, com certeza vai dar resultado. Léo, exatamente isso. Olha que curioso. Ontem eu estava fazendo uma visita externa para um cliente nosso, da equipe comercial, e eu pedi para eles fazerem uma dramatização, né? E é uma empresa com um produto específico. Eles vendem vinhos, né? Então, é uma adega. E aí eles estavam, é uma rede, né, de adegas ali. E aí, o que eu percebi que identifiquei? Imagina só, o pitch deles, que a gente só consegue identificar nessa teatralização, o pitch da apresentação da empresa levava mais ou menos 3 minutos. Você imagina só, 3 minutos. O cliente entra na loja, 3 minutos para ele explicar o que é só a empresa, sem falar sobre o produto, sem perguntar o nome do cliente, sem perguntar por que o cliente... É tempo pra caramba. Tipo, 3 minutos, por exemplo, se a gente fosse pensar no mundo digital, são mais de 9 sequências de stories. Você assiste 9 stories, um atrás do outro, tipo uma pessoa falando, é muita coisa, entendeu? Então, só que isso a gente só identificou, como você disse, fazendo essa dramatização. Só que agora que a gente começou a falar disso, de pessoas, vou dizer, tá errado você vender para todo mundo igual. Tá errado, também acho. Você vai atender um tipo 2 da mesma maneira que você atende o tipo 8. De forma alguma. O tipo, se você atender de uma forma legal, querida, tudo, o tipo 2, ele vai adorar. Vai amar. O tipo 8, ele vai falar, cara, eu quero saber do produto, não quero saber, para de me enrolar. Exatamente. Agora, se você for direto com o tipo 2, ele não vai gostar. Não vai gostar. Você só falar do teu produto, falar do negócio, você não criar um vínculo com ele, ele não vai gostar. Não vai. Então, tem que identificar. A adequação faz toda a diferença. Então, né? Eu gosto de ser atendido totalmente direto. Objetividade. Objetivo. Se a pessoa começar a me enrolar, eu perco a paciência. Então, tem que ser assim comigo. Agora, com outra pessoa, vai ser totalmente diferente. Então, tem que identificar a pessoa. Muito. Como a gente falou, é muito complexo as vendas. Tem números, tem spin selling, tem gatilhos mentais, tem método AIDA, tem inúmeras coisas que você precisa aprender para vender. E aí, tem que atender uma pessoa de forma diferente para outra. Exato. A adequação. O que eu falo, assim, o segredo de um vendedor, claro, que o roteiro, a estrutura, a sequência lógica traz controle emocional para o vendedor. Tipo, ele sabe qual é o próximo passo. Isso ajuda ele a pensar, né? Exatamente. Mas a adequação numa venda faz toda a diferença. Isso, que é a personalização. Que vai ser de cada um o quanto ele está estudando e o quanto ele está colocando em prática. Perfeito. Ô, Léo, e assim, na sua opinião, qual é a principal característica para um vendedor de alto nível? Por exemplo, claro que o seu produto é B2B, né? É B2B. Vocês vendem para outra empresa, né? Da franquia é B2B e aí o franqueado é B2C. B2C. Vamos falar dos dois vendedores? Vamos. Do vendedor B2B. Qual é a principal característica que você, Leonardo, admira e espera de um vendedor seu? Esse do B2B, ele tem que gostar de aprender. Porque eu treino muito método SPIN, entender de pessoas, AIDA, gatilhos mentais, muitos gatilhos mentais. Então, ele tem que ser muito técnico, ele tem que saber muito e ele tem que saber tudo da empresa. Ele tem que saber toda a minha história, quem é o Leonardo, vai contar para a pessoa. Tem na ponta da língua os números, toda a história do meu pai, Claudinei. Ele tem que saber tudo da empresa, quantos funcionários tem. Então, ele tem que ter muito conhecimento. Já o vendedor de loja... Isso, que é o B2C, né? O B2C, ele tem que ser sociável. Ele tem que ser uma pessoa muito mais amigável, de cortar gelo. Porque o meu vendedor, ele vende por telefone, por videoconferência. E o B2C, ele vende ali dando risada, ele brinca, ele tem que identificar a pessoa que ele está vendendo. Mas família, ele tem que ser muito mais sociável. Sabe? Então, é muito mais... É um trabalho totalmente diferente. Né? A formação desse... O perfil, a postura, né? Totalmente diferente desses dois vendedores. Mas eu acredito que também o vendedor que tem todo o conteúdo e ainda for sociável, ele vai vender tudo. Que daí a gente falou uma vez, né? Que eu conheci bem o Thiago Concer.
nossa, ele é aquele vendedor nato que a gente fala, que todo mundo falava, e ainda tem todas as técnicas do mundo. Daí o cara virou um gênio, tanto é que é o maior palestrante de vendas né? Vamos dar exemplo. Se você é vendedor, se você entende um pouco de vendas, mas não conhecer um Thiago Concer, um Eduardo Teva... Não conhecer Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, o livro, né? Exatamente. Se você nunca ouviu falar. Mas vamos mais fácil, Bruna. Se você não segue ninguém de vendas no teu Instagram, que vai ter aqueles videozinhos curtinhos de 1 minuto, que é tão legal que ele fala assim, nossa, que legal, se eu aplicar isso vai dar resultado para mim. Tem que estar sempre buscando o conhecimento, né? Perfeito, eu concordo plenamente. E, Léo, dentro dessa perspectiva de venda, sabe o que eu vejo? Uma característica essencial para o vendedor é a fome, sabe? Essa ambição. Eu sempre digo assim que o vendedor, ele precisa ter fome, ele precisa ter desejo, sabe? Ter apetite, sabe? Ele precisa gostar de ganhar dinheiro. Isso, Léo, isso. E se você for uma empresa, agora vamos falar, se tem uma empresa que você paga mal os seus vendedores, você nunca vai ter vendedor bom. Arrasou, Léo, arrasou. Não tem como todo vendedor que eu conheço, ele gosta de dinheiro. Que legal. Todo vendedor bom que eu conheço, ele gosta de dinheiro. Então, tem que gostar de dinheiro, tem que ter aquela ambição. Quando ele não vende, ele na tem que ficar com uma você raiva, identifica sabe? isso, né? Sim. Na entrevista, se você pergunta, por exemplo, qual é a sua meta, o seu objetivo financeiro, se ele ancora muito baixo, você já percebe que o nível de apetite e ambição dele é muito baixo. Né? Ele tem que gostar mesmo daquilo. E o vendedor, eu falo que ele tem a variável, né? Então, ele pode estar ganhando muito bem num mês e muito mal no outro. Então, ele tem que ter uma inteligência emocional em cima disso. Por quê? Porque daí ele precisa sempre estar buscando. Tem inúmeros vendedores que já falaram, eu não aguento mais isso. Por quê? Porque dá uma variância muito grande de um salário para o outro. Eu não consigo conviver com isso que... Um mês eu ganho super bem, o outro mês super mal. Então, não vai servir para ter essa... Tem que ter inteligência emocional. Inteligência emocional, essa resiliência. Exatamente, Léo, que legal. Léo, um dos outros pontos que eu percebo, e eu tenho acompanhado você tem viajado como nunca, né? Principalmente este ano, desde o ano passado já, né? Já tem viajado muito. E um dos recursos mais importantes que nós temos, principalmente todos nós, todo ser humano, é o tempo. Mas para o empresário, o tempo é um recurso de fazer dinheiro mesmo. A gente faz dinheiro com o nosso tempo, né? Como você faz a gestão do seu tempo, principalmente quando você está fora, fazendo as suas expansões, fazendo o seu negócio crescer? E quais são as prioridades? Puxa, Bruna, eu não deixo de fazer tal coisa no meu dia. Tipo, para mim é inegociável, sei lá, contato com algum direto, um líder. Eu acho que está falando sempre com os meus líderes. Legal. Então, tem pessoas que eu falo todos os dias, né? Mas, como eu te disse, né? A gente tem que cuidar com isso. Eu falei antes, como é seu tempo? O que eu fazia antes, a pessoa, quando ela está num nível da empresa, ela acaba, no começo, vamos lá, ela tem que fazer de tudo. Não adianta. Tem como. Você não vai ter funcionários para cobrir todos. Ela vai ser financeira, ela vai ser vendedora, ela vai ser tudo ao mesmo tempo. E quanto mais crescer, você precisa ter pessoas especializadas em cada área. E aí você vai diminuindo. E quando a pessoa atinge um nível muito grande da empresa, hoje dá para se dizer assim, hoje a gente já está nesse nível, é estratégico. Eu não posso ter mais nada que seja um negócio, apenas o Leonardo faz isso, apenas o Claudinei faz isso. Eu preciso ter pessoas capacitadas, líderes capacitados para fazer isso. Então, você vê, assim, como a gente estava falando, como que é o tempo de um Abílio Diniz, de um Jorge Paulo Lemann. Olha todas as empresas que eles têm. Eles não precisam estar lá. Não. O Warren Buffett falou isso numa apresentação junto com o Bill Gates, e ele falou assim, eu não gosto de que a minha agenda tenha uma reunião hora após hora. Eu não sou produtivo com uma reunião hora após hora. Perfeito. Então, quem faz isso, daí ele fala, nós temos uma boa equipe. E a nossa equipe faz isso. Eu preciso de ter tempo livre para pensar. Perfeito, Léo. Que às vezes a gente acha que produtividade, alta performance, é você carregar o mundo nas costas, tentar abraçar o mundo, né, e não consegue. Não é isso, você ter agenda lotada, não ter tempo para ninguém. Não é isso produtividade, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo. Eu estava lá domingo à noite. Eu vou dar um exemplo também de venda que eu falei, perfeito esse exemplo.
que eu estava vendo um curso que já tinham me indicado, que é do Thales Gomes, o método G4. Ai, sim, eles são ótimos. Acabei de fechar hoje para fazer. Domingo à noite, eu já tinha o contato do vendedor, eu peguei e mandei uma mensagem, falei, ô Cássio, tudo bom? Vamos marcar para a gente conversar, que eu estou interessado agora em fazer o método G4, domingo, meia-noite. Ele me respondeu, opa, tudo bom, Leonardo? Mudou algumas coisas, não sei o que. Daí eu falei, desculpa o horário, tudo. Falou, não tem problema. E começou a me passar a informação ali e eu fiquei conversando com ele. Era o tempo que eu tinha livre. Domingo, meia-noite, eu estava ali, não estava com sono. Comecei a conversar com ele e ele foi me dando a resposta. Foi sendo muito assertivo naquele momento. E as pessoas ainda, tem gente que fala, eu só trabalho no meu horário comercial. Você pode tirar uma folga durante o seu expediente, mas esteja ligado a todo momento. É isso que vai fazer a diferença. E aí ele me ganhou ali. Ele me ganhou. De reciprocidade, né, Léo? Imagina, você teria coragem de dizer não para um cara desse? Teria, difícil, né? Porque teria, é caro o curso, mas mesmo assim... A imersão deles é muito boa. Eu olhei assim, é um valor caro. Mas vale, Léo. Mas com certeza vale. Ele já começou a me entregar já no começo. Ele já começou a me entregar o valor desde o começo. Desde meia-noite está alguém me atendendo no domingo. Esse cara não tem a mínima responsabilidade de fazer isso. Mas ele faz o algo a mais, que faz toda a diferença. Eu sou apaixonada por isso. Agora há pouco nós estávamos num outro podcast e aí eu falei exatamente o que me chama a atenção, o que eu não gosto, o que me deixa muito irritada com as pessoas. Uma característica, pessoas que, por exemplo, corpo mole, preguiça, sabe? Quando a pessoa não está disponível. Ao mesmo ponto que algo que me chama muito a atenção em alguém, qualquer pessoa, é a pessoa entregar a mais, aquilo que não é esperado, sabe? Sim. Aquele wow. Isso é uma característica que, poxa, independente da área, pessoal ou profissional, se a pessoa faz o a mais, absolutamente, eu admiro demais. Perfeito. Né? É isso que faz a diferença. Nas vendas, então, é essencial. É essencial, por quê? Porque a pessoa ela vai olhar para você de uma maneira totalmente diferente. Como eu olhei para ele, meia-noite no domingo, o cara me respondendo, daí eu fiz mais uma pergunta, já me mandou um monte de material, foi falando, foi explicando, mandou áudio, tudo isso. Imagina, ele já devia estar na cama dele, alguma coisa assim, no outro dia ele vai estar lá trabalhando cedinho, mas mesmo assim ele fez esse algo a mais. Por quê? Porque não tem horário para você estar rendendo para a empresa. Então, por isso que eu falo, às vezes a pessoa, não, porque eu tenho que estar às 8 horas, tenho que sair às 19 horas, tem que ser o primeiro de todo, mas no final de semana eu me desligo. Não é assim. Então, se desliga um pouco durante a semana, se dê um pouco de folga durante a semana e final de semana faço algo a mais. Eu falo que dentro da empresa, assim, eu não me importo com o horário, o que me importa é o resultado. Então, Perfeito. Por exemplo, assim... Eu também, sou totalmente assim. Então, assim, eu tenho uma pessoa que a Daiane, que é meu braço direito e esquerdo. Ela viaja comigo, ela acompanha, faz sempre a mais. Então, se ela chegar 10 horas... não tem problema, entendeu? Não tem problema. Se ela pegar e falar, viu, eu vou no salão agora à tarde não ali, que problema. era o único horário que eu tinha. Pode ser, Bruna. Você não vai falar não para ela. Não vai falar não. Porque você sabe que ela sabe que ela te entrega muito a mais. Exatamente. Então... Exatamente. Não tem... É resultado, né? O foco no resultado. Que legal, Léo. Léo, vamos falar um pouco de empreendedorismo. A gente sabe que é algo que todas as pessoas dizem, mas eu não gosto de falas prontas, assim, né? O seu negócio, o seu empreendimento é muito focado, é um outro tipo de nicho, né? É um outro tipo de negócio. Quais foram os maiores desafios que vocês tiveram até ter essa estrutura mais consolidada como vocês têm hoje? Porque eu falo sempre que o negócio tem uma curva, né? Isso. Até chegar a essa curva de resultado, não é fácil, né? A gente tem que agradecer muito a ABF e os amigos que a gente fez por causa da ABF. A ABF é a Associação Brasileira de Franchise. Então, é a organizadora de franquias no Brasil. E eles são muito bons. Pensa numa instituição muito séria. Uma instituição que ela te dá os melhores do Brasil ali para você conversar. Então, fazer network e tudo. E aí as pessoas foram abrindo as empresas, foi falando como faz dentro da empresa. E aí a gente foi implementando dentro da nossa empresa. E hoje a gente ensina muitas empresas muito maiores do que nós. Tá para vir o franqueador do ano para falar sobre expansão comigo. Ele vai vir lá de São Paulo para Cascavel. Ele já comprou agora o voo dele em agosto para aprender comigo, para aprender com a nossa empresa.
Caramba, que legal. Ele foi franqueador do ano em 2022. O que é? É o campeão brasileiro. Foi a melhor franquia do ano em 2022. E ele veio porque ele quer aprender alguma coisa. Isso, postura Não de é à aprendiz. toa que ele é melhor. Não é à toa. Porque ele sempre está buscando algo a mais. E aí eu falei, depois eu quero te fazer uma visita para conhecer a tua franquia, né? Ele quer aprender um pouco sobre a expansão. Que show, e eu né? quero aprender sobre a franquia dele, né? O que ele faz. Eu tenho certeza que tem inúmeras coisas que eu vou ensinar para ele e tem inúmeras coisas que ele vai ensinar para nós. Postura de aprendiz sempre, né? Perfeito. Nossa, que legal. Nossa, super exemplo. Porque é assim, gente, não, como eu falei, não tem nada dentro do mundo que você vai criar. Alguém já fez. Alguém já fez Tá e disponível. aí você só precisa fazer um ajustezinho que vai fazer toda a diferença dentro da tua empresa. Está disponível, como você disse. Está disponível. Você não vai copiar. Não é copiar e colar, porque cada empresa tem a sua cultura. Mas você vai aprender e vai desenvolver algo para a tua empresa baseado naquilo. Legal. Léo, e assim, para facilitar assim, uma dica bem prática para líderes, gestores, assim como você tem algum ritual prático, por exemplo, semanal, diário, com os seus diretos? Hoje, quantos diretos você tem de liderança? Então, a gente tem um ritual nas vendas, que é muito legal. Eu acho que ritual faz toda a diferença para um negócio, para a cultura. Por que a gente pega lá o tambor e daí canta uma música, né? Uma música bem forte e todo mundo bate palma e bate o tambor. Então, eu falo sempre, ali a gente é feito de energia. Então, ali você tira todas as energias de preguiça, toda a energia de, por exemplo, de pensamento ruim, pensamento está com um problema na vida pessoal, você tira ali e aí você fica animado, você fica pilhado. E aí você começa o teu dia de trabalho. Então, todo dia pela manhã a gente faz isso no time de vendas e aí a gente começa depois a atender os candidatos. Porque na franquia eles escutam muito não. O meu vendedor ele tem que ser muito resiliente. Então, até eu peguei várias pessoas mais novas do que pessoas mais velhas para fazer essa venda da franquia. Porque ele precisa ser resiliente. E quanto mais velho a gente vai ficando, a gente acaba se frustrando mais com o não. A gente acaba ficando mais resistente ao aprendizado. Então, essas pessoas mais novas, não. Ele já quer aprender tudo e colocar em prática, né? E ele tem muito mais energia, né? Quando a pessoa tem 20 anos, ela tem mais energia do que de 50, né? Legal, comparado com ela mesma, né? Porque claro, tem pessoas de 50 mesma. que, pelo amor de Deus... Estão voando, né? Estão voando que... Exatamente, Léo. E, Léo, o que, por exemplo, a gente estava falando antes, né, na área de vendas, que é extremamente importante a fome, essa ambição, esse desejo, né, esse apetite. E eu vejo isso em você, sabe? Que você tem muita vontade, você transmite isso, sabe? Essa vontade de fazer, realizar. O que te motiva? O que te dá... O seu apetite é para quê? Do quê? É os sonhos de fazer algo a mais, de não ser apenas mais um, né? Então, de fazer algo... A gente fala, ser a melhor franquia, sinônimo de qualidade, de colchões e sofás do Brasil, é isso que a gente já está sendo, ser a maior. Então, o nosso não é sonho de ter 1000 lojas, é uma meta. Até 2030 a gente quer ter 1000 lojas. Uau! É isso que a gente está buscando. Então, vai abrir os 70, 60. Então, dentro de 10 anos, tem que estar com as 1000. Então, esse é o futuro, é isso que a gente vai buscar. A gente vai fazer de tudo dentro da empresa. E é aquela coisa, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar até daqui adiante. Então, ir buscando a equipe, forçando, sempre buscando algo a mais. E aí vai ser muito legal. Eu acho que toda pessoa tem que gostar de trabalhar numa empresa que está crescendo, né? Exatamente. Por quê? Porque uma empresa que está crescendo vai te dar oportunidades. Então, é isso que a gente vê. Igual a gente está aqui na Prate Dona Dúzia ali, viu o Bioparque, né? Um negócio sensacional que estão fazendo aqui. Ver esse crescimento, fazer parte desse movimento é incrível, né? Sim, é um negócio que até o ecossistema ser reconhecido pelo mundo, né? Então, aqui de Toledo, no Paraná, uma cidadezinha pequena, vai ser reconhecida pelo mundo. Então, esse projeto aí, acho que todo mundo já viu algum vídeo, é sensacional. Então, é isso que vai me movendo, é esse algo a mais de você ser reconhecido por todas as pessoas. E aí você vê a empresa crescendo assim, e é muito legal. O nosso negócio, então, as pessoas elas se realizam. Quando as pessoas dormem num colchão nosso,
aquele da linha diamante que a gente chama. Eu durmo. É sensacional a pessoa falar para você, pô, dormi muito bem, cara. É mesmo. Mudou totalmente a minha vida. Antes eu me batia para dormir tudo, agora eu não quero sair da cama. Não. Então é muito bom isso daí, escutar dessas pessoas que a gente está realizando sonhos. Exatamente. E depois ver os franqueados. Tem franqueados ali que entraram, eles não tinham dinheiro para pagar o aluguel. Nossa, isso não tem preço, não é, Léo? Esse é o meu propósito, é ver essas pessoas evoluírem. Isso é o mais gostoso de tudo. Hoje, o franqueado de Medianeira já está com 5 lojas, está construindo a casa, está com um depósito gigantesco, tudo pago, os produtos. Então, quer dizer, ganhou muito dinheiro, já virou milionários em menos de 5 anos. Então, saíram do zero para milionários em menos de 5 anos, somente com o nosso negócio. Emocionante, isso que incentiva. Não é? Nossa, demais. Você vê também a evolução. O Ivan lá era um caminhoneiro e ele falava tudo meio enrolado, sabe? Hoje ele dá entrevista para os lugares, ele fala super bem. Então, você vê essa evolução, é muito gratificante. É o impacto que vocês geram, não só financeiramente, mas na vida. Porque sim, o financeiro ele gera um impacto, né? Ele proporciona para essas pessoas você mudar a vida de uma pessoa, essa pessoa ser grata por você, para o resto da sua vida, é muito melhor do que o dinheiro. É muito, muito gostoso. Igual eu falo, que eu tenho 2 mentores, que são o Leandro e Leonardo Castelo, da 300 Franchise, que são meus maiores mentores. Lá de Curitiba, né? De Joinville. Eles são. Que são os meus maiores mentores, que foi por causa do Leonardo que eu comecei a fazer as lives. Até meu pai falou, ó, o que o Leonardo fizer, você copia, você vai lá atrás. Não é no sentido de copiar. E eles são muito simples. Inspiração. Hoje tem uma empresa de bilhões, né? Então, gigantesco, que saíram do zero. Há 12, 13 anos atrás, moravam no galpão do depósito. Uau. E aí, porque não tinham dinheiro para uma kitnet, hoje tem uma empresa avaliada em bilhões. E aí é isso que você vai ver. Eles foram as pessoas que me inspiraram. Então, eu sou grato a vida inteira por eles, porque o crescimento da minha empresa se deve muito a eles. E aí você vê que alguns franqueados falam isso. Eu sou grato a Anjos pelo crescimento que eu tive na minha vida pessoal e profissional. Então, isso daí é muito emocionante. Não, e ver você, assim, né, olhando para você, sentindo toda essa sinceridade, tudo isso que você está dizendo, a gente estava falando de atributos que são importantes, né? Ter postura de aprendiz no meio, mas o quão é importante você ter esse sentimento, assim, tipo, né, de agradecimento genuíno pelas pessoas, essa humildade. Eu já te falei isso, né? Uma das coisas que eu mais gosto em você é o seu nível de humildade, né? Que é essa acessibilidade. Isso é genuíno, não é, tipo, não tá fazendo pose. É real. Isso faz diferença pro crescimento. É porque a gente nunca sabe. Eu não sei, eu não consigo entender uma pessoa tratar mal a outra pessoa sem ela conhecer, sabe? E eu sou fechado, não é? Às vezes a pessoa vai me achar que sou meio metido. Eu sou meio tímido, né? Mesmo. Não é fechado, sou meio tímido. Com pessoa que eu não conheço, não sei se vou cumprimentar, se eu falo, fico meio quieto, né? Mas isso daí é muito legal. Depois que me conhece, sabe que eu sou totalmente diferente. É mesmo. Léo, pra gente finalizar, tá? Você é muito respeitado, você é muito admirado, não só aqui na nossa região, mas a nível nacional, pelos seus franqueados também. Eu gostaria que você deixasse 3 dicas para nós. Você já deu várias ao longo do nosso podcast, mas que você deixasse 3 dicas para empreendedores, empresários que estão começando ou recomeçando. Nós sabemos que tiveram muitas pessoas que quebraram na pandemia e que estão recomeçando seus projetos, recomeçando seus negócios. Que dica você deixaria? Então, vamos lá. Vou falar as 3 aqui de uma maneira mais direta. Primeiro de tudo, seja confiante, seja positivo. Se uma pessoa falar, e se não der certo, você fala para ela, e se der certo? Vai mudar minha vida para o resto da vida. Então, eu vou acreditar que vai dar certo. Acredite que vai dar certo, que você já começa com meio caminho andado. Segunda coisa, estude muito, busque conhecimento, esteja com pessoas boas, que com certeza o teu resultado vai aparecer. E a terceira, eu falo que Deus nos deu a inteligência, mas a vontade de querer fazer as coisas, a vontade de aprender, a vontade de ser positivo, é isso que move o mundo e as pessoas. Então, seja muito positivo, tenha fé em Deus, que com certeza você vai atingir todos os seus resultados. Uau, que show! Léo, nossa, gente, eu aprendi tanto com esse podcast.
Estou muito feliz, me senti muito honrada de você ter aceitado esse convite, Léo. Muito, muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que as pessoas que ouvirem esse podcast também, que é uma aula de MBA. Esse podcast foi uma aula de MBA. Valeu muito a pena. Muito obrigada, Léo. Que bom. Obrigado você, Bruna. Quando tiver outros convites, a gente faz também. E é muito bom, porque sempre quando a gente está fazendo isso, a gente está aprendendo também. Então, tá em movimento, né? É isso que nos move, né? É isso eu sempre falo. É o conhecimento, é você evoluir tanto pessoalmente como profissionalmente. Isso é muito gratificante. E depois vem as pessoas falando, nossa, como você mudou, que legal. Por quê? Porque ninguém nasceu sabendo e você não pode se limitar por algo. Eu sou assim, eu sou assado. Você não é uma árvore, né? Exatamente, você pode mudar. Então, a gente vê tantas pessoas que quebraram, os grandes empreendedores, eles quebraram, eles não tinham mais nada. Sim. E, de repente, eles dão a volta por cima e viram gigantes. Por quê? Porque eles aprenderam com erros deles. Exatamente. Aprendeu com o erro e fez diferente. E aí, depois que deu certo. Isso é resiliente que vai dar certo. Exatamente. Léo, muito obrigada. E você que assistiu esse podcast, tenho certeza que você teve inúmeros insights, você aprendeu muito, como eu disse, foi mais do que uma aula de MBA. Compartilhe, salve, envie para os seus amigos, envie para os seus colaboradores, seus liderados, seus líderes e nos acompanhe, porque nas próximas semanas nós teremos mais episódios.